Eu nunca pensei que a traição pudesse cortar tão fundo, como uma faca enferrujada que não explica porque está ali, só machuca. Quando descobri que Dulce, minha esposa, estava de caso com o meu melhor amigo, Rafael, foi como se o chão desabasse e eu caísse num abismo sem fundo. O pior não foi nem a traição em si, mas as risadas dela ao telefone, achando que eu não ouvia, enquanto contava a ele como eu era previsível, e, sem graça. Aquilo me quebrou, mas também acendeu algo em mim, uma chama fria, calculista, que não queria só justiça, mas algo maior, vingança. Eu sou João, um cara comum, pelo menos era o que todos pensavam. Trabalho há 15 anos na mesma empresa de contabilidade, a Almeida e Associados, onde comecei como estagiário e cheguei a gerente financeiro. Não era uma vida de luxo, mas era estável. Dulce e eu tínhamos uma casa confortável em Lisboa, um carro decente, férias no Algarve todo o ano. Éramos o casal perfeito aos olhos dos outros. Mas, por trás das cortinas, as coisas começaram a desmoronar. Dulce mudou. Antes carinhosa, ela passou a me tratar com desdém, como se eu fosse um peso. Eu fingia não notar, mas cada comentário ácido, cada noite que ela chegava tarde do trabalho, cavava um buraco maior no meu peito. A gota d'água foi numa terça-feira chuvosa, quando esqueci meu celular em casa e voltei para pegá-lo. Entrei pela porta dos fundos e ouvi Dulce no quarto, rindo ao telefone. João nem desconfia, Rafael. Ele acha que estou na academia. Meu Deus, ele é tão cego. Cada palavra era um soco. Rafael, meu amigo de infância, o cara que esteve no meu casamento, que batizou nossa sobrinha. Eu congelei, segurando o celular que nem era mais tão importante. Naquele momento, decidi que não ia chorar, não ia gritar. Eu ia fazer eles pagarem, mas do meu jeito. Eu sempre fui bom com números. Na contabilidade, você aprende a esconder, a reorganizar, a fazer as coisas parecerem o que não são. Foi aí que tive a ideia, fazer Dulce acreditar que estávamos falidos, enquanto eu construía uma nova vida, uma fortuna, em segredo, num lugar onde ela nunca sonharia em procurar. Comecei a planejar tudo meticulosamente. Primeiro, abri uma conta em um banco em Zug, na Suíça, um lugar famoso por sua discrição. Durante meses, desviei pequenas quantias do nosso orçamento conjunto, nada que ela notasse, é claro. Um jantar cancelado aqui, uma conta paga ali. Eu justificava dizendo que a empresa estava apertada, que o mercado estava ruim. Dulce, que nunca se interessou por finanças, acreditava em tudo. Enquanto isso, comecei a trabalhar em um projeto paralelo. Um cliente antigo, o Sr. Manuel Costa, dono de uma importadora, me ofereceu uma chance de investir numa operação de exportação de vinhos portugueses para a Ásia. Era arriscado, mas eu sabia que podia dar certo. Usei meu conhecimento para estruturar o negócio, e, em segredo, canalizei os lucros para a conta suíça. Em menos de um ano, eu já tinha quase €500 mil guardados. Dulce não fazia ideia. Para ela, nossa vida estava desmoronando. Eu comecei a encenar a falência. Reduzi nossas saídas, vendi o carro para pagar dívidas, troquei nosso plano de saúde por um mais barato. Dulce ficou furiosa. Como você deixou isso acontecer, João? Você é o contador. Ela gritava, e eu baixava a cabeça, fingindo vergonha. Mas, por dentro, eu estava contando os dias para o próximo passo. Rafael, claro, entrou no jogo dela, oferecendo consolo, dizendo que me ajudaria a superar a crise. Eu o vi entrando na minha casa, abraçando minha esposa como se fosse dono dela, e cada gesto alimentava meu plano. A verdade é que a vingança não é só sobre destruir o outro. É sobre se reconstruir enquanto eles caem. Eu sabia que precisava ser paciente, que cada detalhe importava. Então, continuei a fingir, continuei a mentir, enquanto minha fortuna crescia em silêncio, longe dos olhos de Dulce e Rafael. E, no fundo, eu sentia uma mistura de raiva e alívio, porque, pela primeira vez em anos, eu estava no controle. Fingir que está falido é mais difícil do que parece. Cada vez que Dulce me perguntava sobre dinheiro, eu tinha que calcular o tom exato de desespero na voz, o jeito certo de desviar o olhar. As coisas estão complicadas, amor. A empresa cortou bônus, e as contas estão atrasadas. Ela revirava os olhos, bufava, e eu sabia que ela estava contando os minutos para ligar para Rafael. Eu via as mensagens no celular dela, sim, comecei a checar quando ela deixava o aparelho jogado. Não me orgulho disso, mas a raiva me fazia querer saber de tudo. Ele é tão patético agora, ela escreveu uma vez. Patético. Aquela palavra ficou gravada na minha mente, como um lembrete do que eu precisava fazer. Enquanto isso, minha vida dupla avançava. O negócio com o Sr. Manuel estava explodindo. Os vinhos portugueses eram um sucesso na China,
e os lucros triplicaram em poucos meses. Eu desviava tudo para a conta suíça, mas, para não levantar suspeitas, comecei a transferir pequenas quantias para uma conta secundária em Portugal, só para cobrir despesas básicas. Dulce não questionava, desde que o aluguel fosse pago e ela pudesse comprar suas roupas. Mas eu via o desprezo nos olhos dela crescer a cada dia. Ela não me via mais como homem, só como um fracasso. O próximo passo do plano era fazer ela sentir o peso da falência. Contratei um advogado de fachada, o Dr. António Mendes, para enviar cartas falsas cobrando dívidas inexistentes. Ele era um velho amigo da faculdade, alguém que sabia da traição e topou ajudar. As cartas chegavam com selos oficiais, falando de penhoras e juros. Dulce entrava em pânico, gritava comigo, jogava as cartas na mesa. O que você fez, João? Vamos perder tudo. Eu me fazia de derrotado, prometia resolver, mas, na verdade, estava plantando as sementes do caos. Rafael, claro, aproveitava a situação. Ele aparecia em casa com garrafas de vinho caro, oferecendo ajuda financeira. João, você sabe que pode contar comigo, né? Ele dizia, com aquele sorriso falso que eu agora odiava. Eu aceitava, agradecia, mas por dentro pensava no dia em que ele descobriria que eu não precisava de nada dele. Enquanto isso, comecei a espalhar boatos na empresa sobre cortes salariais. Meu chefe, o Sr. Eduardo Almeida, até me chamou para conversar, preocupado. João, você está bem? Parece abatido. Eu disse que era só cansaço, mas a verdade é que eu estava exausto de carregar tantas máscaras. À noite, quando Dulce saía para encontrar amigas, eu trabalhava no meu plano. Pesquisava imóveis em Zurique, onde pretendia começar de novo. A Suíça era perfeita, longe, discreta, e com uma economia que me permitiria viver bem com o que eu já tinha acumulado. Comprei uma passagem só de ida, marcada para dali a 6 meses. Era o prazo que eu me dava para finalizar tudo. Cada detalhe, das transferências bancárias às conversas falsas com o Dr. António, era uma peça num quebra-cabeça que só eu entendia. O mais difícil era lidar com a culpa. Apesar de tudo, Dulce ainda era minha esposa. Houve um tempo em que eu a amava, em que sonhávamos juntos. Lembrava das noites em que ficávamos acordados planejando uma família, uma casa maior. Agora, tudo isso parecia um eco distante. A traição dela não apagava essas memórias, mas as tornava amargas. E Rafael? Ele era como um irmão. Perder os dois de uma vez era um golpe que eu não sabia se superaria. Mas a vingança me mantinha focado. Era como uma corda me puxando para fora do abismo. Os meses seguintes foram uma dança delicada. Eu precisava manter Dulce e Rafael no escuro enquanto finalizava meu plano. A conta suíça já passava de 1 milhão de euros, e o negócio com o Sr. Manuel continuava crescendo. Ele até me ofereceu uma sociedade, mas recusei. Não queria laços que me prendessem a Portugal depois que tudo acabasse. Minha vida aqui estava com os dias contados. Para apertar o cerco, comecei a vender nossos bens. Primeiro foi a televisão da sala, depois alguns móveis. Contratei uma empresa de mudanças para levar tudo a um depósito, dizendo a Dulce que era para pagar dívidas. Ela chorava, gritava, me chamava de irresponsável. Você está destruindo nossa vida, João. Eu fingia concordar, pedia desculpas, mas por dentro contava cada lágrima como uma vitória. Ela estava sentindo o que eu senti quando descobri a traição: desespero, impotência. Rafael, o herói de mentira, sugeriu que nos mudássemos para um apartamento menor. É temporário, João. Vocês vão superar isso. Ele até se ofereceu para pagar o primeiro aluguel, o que me fez rir internamente. Eu aceitei, claro, e usei o dinheiro dele para comprar mais ações no negócio de exportação. Cada euro que ele me dava voltava para mim multiplicado. Enquanto isso, Dulce passava mais tempo com ele. Eles achavam que estavam sendo discretos, mas eu sabia de tudo. As mensagens, os encontros, os planos de fugir juntos quando eu quebrasse de vez. O Dr. António intensificou as cartas falsas. Agora, eram notificações de despejo, ameaças de processos. Dulce parou de dormir em casa algumas noites, dizendo que precisava de espaço. Eu não questionava. Sabia que ela estava com Rafael, provavelmente planejando o próximo passo. Mas eu também estava planejando. Marquei reuniões com um corretor em Zurique para comprar um apartamento. Escolhi um lugar discreto, com vista para o lago, onde poderia recomeçar sem olhar para trás. Na empresa, comecei a me afastar. Disse ao Sr. Eduardo que precisava de um tempo, que a pressão estava me matando. Ele foi compreensivo, até me ofereceu uma licença remunerada. Aceitei, mas já tinha enviado meu currículo para uma firma de consultoria financeira na Suíça.
Eles ficaram impressionados com o meu histórico e marcaram uma entrevista. Tudo estava se alinhando, mas eu precisava manter a fachada por mais um pouco. Uma noite, Dulce chegou em casa com uma mala. João, eu não aguento mais. Vou ficar na casa da minha irmã por um tempo. Eu sabia que não era verdade, mas assenti, fingindo tristeza. Faça o que for melhor para você, eu disse, com a voz embargada. Ela nem olhou para trás ao sair. Naquela noite, abri uma garrafa de vinho, um dos que exportávamos, e brindei a mim mesmo. Estava quase na hora. Com Dulce fora de casa, o plano acelerou. Eu tinha agora liberdade para organizar tudo sem medo de ser pego. A conta suíça já ultrapassava 2 milhões de euros, e o negócio com o Sr. Manuel não parava de crescer. Ele me perguntou uma vez se eu estava bem, porque eu parecia distante. É a crise, Manuel, respondi, com um suspiro ensaiado. Ele acreditou, como todos os outros. Comecei a espalhar mais boatos. Disse aos colegas de trabalho que a empresa estava à beira da falência, que eu poderia perder o emprego. Alguns até me ofereceram ajuda, o que me fez sentir um pouco de culpa. Mas a raiva era maior. Cada mentira que eu contava era um tijolo na muralha que eu construía entre minha vida antiga e a nova. Enquanto isso, Dulce e Rafael achavam que estavam ganhando. Ela me mandava mensagens secas, dizendo que precisava de mais tempo, que estava pensando no nosso futuro. Eu respondia com frases curtas, fingindo desespero, eu entendo, amor. Vou resolver isso. O Dr. António enviou a cartada final, uma carta dizendo que nossa casa seria penhorada em 2 semanas. Dulce voltou correndo, aos prantos. Como você deixou chegar a esse ponto, João? Vamos ficar na rua. Eu me fiz de derrotado, disse que estava tentando negociar com o banco. Ela não quis ouvir. Naquela noite, ela ligou para Rafael na minha frente, sem nem se importar mais em esconder. Ele é um inútil, Rafael. Não sei o que fazer. Eu ouvi tudo, mordendo o lábio para não sorrir. Enquanto isso, finalizei a compra do apartamento em Zurique. Era um lugar modesto, mas elegante, com janelas grandes e uma vista que me fazia sonhar com a liberdade. A entrevista com a firma suíça foi um sucesso, e eles me ofereceram um cargo de consultor sénior, com um salário que eu nunca sonharia em Portugal. Eu aceitei, mas pedi para começar em 2 meses. Ainda tinha assuntos para resolver. Rafael começou a se aproximar mais, fingindo preocupação. Ele até me convidou para um café, dizendo que queria ajudar. João, você é como um irmão. Vamos dar um jeito nisso. Eu quase ri na cara dele, mas me contive. Em vez disso, pedi um empréstimo de 5.000 euros, dizendo que era para pagar uma dívida urgente. Ele hesitou, mas acabou transferindo o dinheiro. Eu usei cada centavo para comprar mais ações no negócio de vinhos. Era como se ele estivesse financiando minha vingança. O prazo da penhora estava chegando, e Dulce estava um caco. Ela passava os dias chorando, gritando comigo, ou simplesmente me ignorando. Eu fingia estar igualmente desesperado, mas, na verdade, estava finalizando os últimos detalhes. Contratei uma empresa para embalar o que restava dos nossos móveis e levá-los para um depósito. Disse a Dulce que era o banco tomando tudo. Ela acreditou, claro. A essa altura, ela não questionava mais nada. Uma noite, Rafael apareceu em casa com uma proposta. João, eu e a Dulce conversamos. Acho que ela precisa de um tempo fora disso tudo. Talvez seja melhor vocês se separarem por um tempo. Eu fingi surpresa, dor, mas concordei. Se é o que ela quer. Ele parecia aliviado, como se tivesse vencido. Mal sabia ele que eu já tinha vencido há meses. No dia seguinte, Dulce me entregou os papéis do divórcio. Não dá mais, João. Você destruiu tudo. Eu assinei sem hesitar, com a cara de quem estava derrotado. Ela foi embora naquela mesma tarde, levando uma mala e o que restava do orgulho dela. Eu sabia que ela estava indo para a casa de Rafael. Era exatamente o que eu queria. Com ela fora, finalizei a venda da nossa casa. O dinheiro, claro, foi para a conta suíça. Disse a todos que o banco a tomou, e ninguém questionou. Meus colegas na Almeida e associados organizaram até uma vaquinha para me ajudar. Recusei, dizendo que precisava resolver sozinho. A verdade é que eu não precisava de nada deles. Minha nova vida já estava pronta, esperando por mim. Os últimos dias em Portugal foram estranhos. Eu me sentia como um fantasma, andando pelos lugares que um dia fizeram parte da minha vida. A casa estava vazia, a empresa parecia distante, e até os amigos pareciam estranhos. Mas eu não sentia tristeza, só uma espécie de alívio. O plano estava quase completo. Uma semana antes de partir,
encontrei Rafael por acaso num café. Ele parecia desconfortável, mas tentou ser amigável. Como você está, João? Sei que está sendo difícil. Eu sorri, algo que ele não esperava. Estou bem, Rafael. Melhor do que nunca. Ele franziu a testa, confuso, mas não insistiu. Eu sabia que ele e Dulce estavam juntos, planejando uma vida nova com o dinheiro que achavam que tinham. Mal sabiam eles que eu era o dono do jogo. No dia da minha partida, deixei uma carta para Dulce na casa de Rafael. Era simples, direta: Dulce, espero que você seja feliz com ele. Mas saiba que eu nunca estive falido. A casa, o carro, tudo que você achava que perdemos, eu vendi. O dinheiro está seguro, e eu estou começando de novo. Boa sorte. Não assinei. Não precisava. Ela saberia. Cheguei a Zurique numa manhã fria de outono. O apartamento era ainda mais bonito do que nas fotos, com uma vista que parecia tirar o peso dos últimos anos. Meu novo emprego começou uma semana depois, e, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no lugar certo. A conta suíça agora tinha quase 3 milhões de euros, e o negócio de vinhos continuava rendendo. Eu era um homem novo, livre. Os primeiros meses em Zurique foram como renascer. O trabalho na consultoria era desafiador, mas gratificante. Meus colegas, como a Ana Ribeiro, uma analista brilhante, me receberam bem, e logo fiz amigos. Aluguei um carro, comecei a explorar a cidade, e até me inscrevi num clube de caminhadas nos Alpes. Pela primeira vez em anos, eu sentia que estava vivendo para mim, não para provar nada a ninguém. Dulce e Rafael, pelo que soube, não duraram muito. Ela tentou-me ligar algumas vezes, mas nunca atendi. Ouvi de um amigo em comum, o Pedro Santos, que ela descobriu que Rafael não era tão rico quanto prometia, e os dois brigaram feio. A carta que deixei deve ter sido o golpe final. Não sei se ela sentiu culpa ou raiva, e, para ser honesto, não me importo. A vingança não era sobre destruir a vida deles, mas sobre recuperar a minha. Hoje, moro num apartamento maior, com uma varanda onde tomo café vendo o lago. Trabalho em projetos internacionais, ganho mais do que jamais sonhei, e planejo abrir minha própria consultoria em breve. A dor da traição ainda aparece às vezes, como uma sombra, mas não me controla mais. Eu reconstruí minha vida, tijolo por tijolo, e ela é melhor do que nunca.